Uai, Jéssica, lembra quando você... Sabe se eu ficava com vergonha que eu sempre ficava sozinha porque ninguém nunca me conhecia? Você não tá entendendo! Agora quer gravar vídeo? Você acredita? Você acredita? A Jéssica, a linha com o Chico e os computadores que precisa comprar, não quero nem saber, vai ter que passar por cima de mim. É sucesso, papai! Vem com nós e nós com você! E nós vamos ter que trabalhar muito, meu companheiro. Eu sou a Gésner Monteiro, eu vim aqui falar um pouco para vocês do que está acontecendo. O sócio investidor da cantora Ana Castela. Eu comecei com a cantora em 2021 e meu contrato vai até 2027. Então eu queria passar para vocês o que está acontecendo. Estão, na verdade, tentando me calar. Vocês viram que foi feita uma matéria na Record e essa matéria não foi pro ar. Depois eu vou explicar para vocês alguns motivos, né, que a gente acha que aconteceu. Saiu no UOL, saiu em vários lugares, né, na Terra, na Folha, saiu no Estadão, Metrópolis, em vários portais. Eu, assim, achei melhor eu vir aqui explicar o que aconteceu para as pessoas saber quem eu sou. E as pessoas não me conhecem. Quem realmente começou com a Ana Castela? Quem acreditou na Ana Castela? Quem colocou dinheiro, quem colocou tempo, colocou trabalho, pessoas para trabalhar em função da carreira dela? Foi eu. Então, como que começou? No início, em 2021, o DJ Lucas Beat, que é um DJ que estava top 1, ele estava com 7 músicas no top 200. O Lucas, nessa época, ele tinha a facilidade de encontrar música, fazer remix das músicas e as músicas explodir. E deu que também o Lucas Beat, ele fez um remix da música, aí deu que estourou mais a música. O Lucas, ele é uma pessoa muito de boa mesmo. Ele tava ontem lá, aliás, também. O empresário dele também é meu empresário. E ele viu a música Boiadeira no YouTube, na rede social, e essa música ele gostou. Ele entrou em contato com a Ana pelo Insta dela, chamou ela respondeu. Então, por enquanto, eles estão só me ajudando. Não tem empresário ainda não. Eu entrei em contato com esse amigo da mãe dela, que era o Rodolfo. Marcamos uma reunião, eu fui até a cidade de Londrina para conhecer eles. Eles falaram realmente que não tinha contrato. Como eu gostei, ela tem um carisma, o jeito simples dela, isso me cativou. E eu embarquei nesse sonho também. Falei, eu quero entrar nesse projeto da Ana. Com relação, foi feito o contrato, eles fizeram uma proposta para mim. Qual que era a proposta? A proposta era um investimento de até 100 mil reais. Eu tenho até um áudio do Rodolfo explicando como que funciona. A gente deu vários exemplos aquele dia, expôs várias situações, mas esse que a gente tinha conversado com vocês, esse investimento de 100 mil, o retorno daquela maneira, conforme a música está andando, a gente vai devolvendo o investimento, depois que a gente tira as porcentagens, depois que o investimento estiver pago. Quem fez o contrato não foi eu que fiz o contrato, quem fez o contrato foi a Ana. Eles mandaram um contrato para mim e pediram para mim ler o contrato e se tivesse que fazer alguma alteração, que eu poderia fazer alguma alteração no contrato. Então o contrato não partiu de mim. Até tem uma matéria da Ana na Metrópolis, que ela tá falando que não leram o contrato. Como que eles não leram o contrato se o contrato foi feito por eles? Eles que fizeram o contrato, não foi eu. E outra coisa que está no contrato também, que a Ana está debatendo, falando, ela falou que eu não fiz o investimento. Como que eu não fiz o investimento? Que no próprio áudio que o Rodolfo fala comigo, como que funciona? Primeiro eu vou explicar para vocês como é que funciona um contrato de investimento. Primeira coisa, quem faz o investimento, que é o investidor, qualquer lucro que entra no contrato, primeiro se paga o investidor, para depois fazer divisão de lucros. Então, como que eu recebi? Eu recebi 6 parcelas. Tem um pagamento de 30 mil que iniciou, depois foi para 60, depois 100 e pouco, 150, 160, 215 mil. E para mim poder receber isso aí, primeiro se foi pago o investidor. Então, para vocês entenderem, se eu tivesse investido R$1, não teria problema. Eu poderia investir somente R$1. Meu contrato, o valor de até 100 mil. Mas se eu tivesse investido R$1 e a Ana estourou, aí eu não poderia receber? Não, se eu investi R$1 e ela estourou, deu certo. Todo mundo vai ganhar. Qual que é o meu percentual? 20%. Aonde eu tenho? 20% no 360. O que é um contrato 360? Contrato 360, eu tenho 20% de shows, 20% de publicidade, 20% de YouTube, 20% de tudo, tá? Tudo que envolve a imagem da Ana, eu tenho 20%. E as músicas, pessoal, para quem conhece, sabe, tem um rendimento bacana do Spotify, enfim. Eu tenho 20%, só que durante o período de todas as músicas que foram feitas, eu tenho 20% por tempo indeterminado.
é vitalício, pro resto da minha vida. É uma garantia que eu tenho para minha família, para meus filhos. Eu descobri, no decorrer que eu vou contar para vocês, os fonogramas das músicas não estão no meu nome. E para vocês entenderem, no contrato a divisão era 30% para Ana, 20% para mim e 50% para os dois sócios, que nomearam como empresário. Cada um tinha sua função. A minha função era de investidor. E além de investidor, eu tinha uma preocupação com a Ana como pai. Eu acompanhava a Ana em show, eu mandava o pessoal da minha equipe acompanhar a Ana. Eu tinha preocupação com cenários de Ana. A Gessner, alinha com o Chico aí os computadores que precisa comprar. Alinha esse palco que precisa ajeitar e ajeita. No dia do pagamento, desconta. Ó, foi tantos reais o computador, pega a nota fiscal, tantos reais. Não quero nem saber, vai ter que passar por cima de mim. Quero ver alguém reclamar, entendeu? Já fala pro Chico. E só fala o seguinte, só fala pro Chico passar pro Rodolfo se ele quiser. Rodolfo, ó, o Agésner tá comprando 2 computadores, nós estamos montando o palco e eu quero ver. Quero ver o que vai acontecer. Aí manda vir falar comigo. Então, assim, tudo isso tá em conversas, tudo isso tá... Eu tenho as gravações, eu tenho os áudios, eu tenho vídeo, eu tenho foto. Foi tudo muito bem feito, com muito carinho. Então isso tudo tá guardado. Eu tenho tudo que eu tô falando pra vocês, eu tenho como provar. Eu só não entendo até hoje o tamanho da sacanagem que eles fizeram comigo. Eu não consigo entender. A pura ganância. Se a minha parte era menor, 50% para os dois, Rodolfo e Rafael, 30% para Ana e 20% para mim. Mesmo assim, eu com a minha menor parte, que era 20%, eles ficaram com a minha parte. E quando foi para fazer investimento, nós estávamos no meio de uma pandemia. Ninguém tinha dinheiro para colocar. Se era 1.000, se era 10 mil, se era 80 mil, se era 100 mil, ninguém tinha dinheiro. Ah, mas a Ana é um fenômeno. Sim, mas quem acredita nela? O pai não tinha dinheiro para colocar. A mãe não tinha dinheiro para colocar. Tanto que tem o vídeo aí que a Ana fala que o sonho dela era fazer uma música, só que a mãe dela falou que não tinha dinheiro. Antes de eu gravar a boiadeira, eu escrevi uma música. Eu queria muito gravar. Só que às vezes é caro demais pra gravar uma música. Aí minha mãe falou, não vai gravar não, é muito caro isso aí. Aí encontra uma pessoa, encontra um investidor. Que bacana, que legal. É muito, poxa, uma pessoa que acredita na minha filha. Eu acreditei, eu coloquei o dinheiro. Porque no contrato, pessoal, tá bem claro que se não der certo, dos 4, Ana, os 2 sócios e eu, quem perde é só eu. Isso tá no contrato, tá? Se eu fizer um investimento e não der certo, ninguém me deve nada. Só eu que perco o valor e vou embora. Baixo minha cabeça e vou embora. Agora, se der certo, aí todo mundo ganha. Aí todo mundo ganha. Menos eu, porque deu certo. Agora a gente não precisa mais daquela pessoa que ajudou. Aquela pessoa que acreditou na minha filha, aquela pessoa que acreditou, a gente não precisa mais dele. Que sou eu. Pura ganância. Pura ganância. Da mãe, do pai, do Rodolfo, do Rafael. Pura ganância. Então, ela falou na matéria que eu estava querendo me enriquecer. Eu não estou querendo me enriquecer. Eu quero a minha parte que está com você, Ana. Tem a sua parte. Fica com a sua parte. A minha você me devolve. O que você me deve. O contrato era para ser um contrato de 10 anos. Sertanejo é 10 anos. Todo mundo sabe, o mercado sabe. E eu abri mão disso aí. E deixei o contrato. Que já fazia 1 ano que a gente estava trabalhando, aí nós fizemos um contrato de 6 anos, que era 1 ano que já foi trabalhado, mais 5 anos. Você sabe disso, você estava presente, Michele. Você estava presente também, o pai estava presente. E eu abri mão de mais 5 anos, porque os meus 20% ia voltar para vocês no caso. E vocês sabem disso. Eu poderia ter arrumado uma briga, uma confusão, mas eu não quis. E mesmo assim, vocês são muito ambiciosos. Mesmo assim, 5 anos... Você quis tirar o meu dinheiro. Você quis pegar o meu dinheiro. Ostentar com o meu dinheiro. E fala também que o contrato ele encerrou em 2022. Não encerrou contrato nenhum. Meu contrato tá válido. Nem audiência teve ainda. Como é que a Ana fala que meu contrato foi encerrado? Como que foi encerrado? Ela é uma cantora. Mas juíza ela não é ainda. Pode ser. Mas ainda não. Então, não encerrou meu contrato. Ele é válido. Tá assinado. Nós vamos discutir o contrato. Disse que não teve chance de ler o contrato. O contrato não foi feito por mim. O contrato foi feito pela Ana, o Rodolfo, o advogado deles. Inclusive na planilha de custo tá lá. R$1.000 pago pro advogado redigir esse contrato. Não foi eu que fiz o contrato. Então quem fez o contrato foi eles. Como que você não lê um contrato? Você manda o contrato para mim ler. Tá? Eu tenho mensagem sua, Rodolfo. Eu tenho áudio seu. Eu tenho você pedindo meus documentos. Então para de mentira, rapaz.
Então dá uma lida aí, mostra pro pessoal aí. Se tiver alguma alteração, tá? Que você achar que deve ser feita aí, você me fala, que a gente analisa aqui junto também com a pessoa que fez o contrato pra gente, tá bom? Alegam que eu investi só 20 mil. Só numa conversa minha com você aqui tem uma planilha já no início de 26 mil reais. E se eu tivesse investido só 1.000, isso não interessa, não está escrito no contrato. Se eu investir 1.000 reais e ela estourar, não vale o contrato? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Vocês estão querendo achar pelo em ovo. Meu contrato, pessoal, ele vai até abril de 2027. Ele tá válido. Nós estamos ainda no ano de 2025. Ele vai até 2027. E outra coisa, deixar bem claro, o contrato, ele foi feito quando a Ana era menor, mas ela assinou quando ela era maior. Eu tenho como provar isso. Mas isso não importa. Como nós colocamos a data do início, porque meus investimentos começou no início, então o contrato foi feito da data que a gente iniciou. E mesmo assim eu fiz questão, porque o pai e a mãe estavam acompanhando. Então, a Ana, ela foi assistida pelo pai, isso está escrito no contrato. A mãe e o pai assinaram juntos. Então, mesmo se ela fosse menor, né, na época, tudo certinho, tá certo o contrato. Pode perguntar para qualquer advogado. Ela é menor assistida pelos pais. É só depois que ela estourou. Ninguém questionava antes. Ninguém chegou em mim, por exemplo, no segundo, no terceiro, no quarto mês e falou assim, olha, seu contrato é abusivo, o contrato que nós fizemos, vamos refazer, vamos te devolver o dinheiro que você investiu, vamos... Não, ninguém falou nada. Só veio o golpe depois que estourou. Só depois que explodiu. Eu vou contar um pouco agora para vocês do meu relacionamento, o que foi importante dentro da carreira da Ana. Qual foi a minha função, qual foi a minha parte de culpa do sucesso da Ana. Primeira música foi a Boiadeira, como eu falei para vocês. Aí o Lucas Beat, nós fizemos o remix da música. Essa música bateu mais de 20 milhões, o remix que o Lucas fez. Depois veio a música Nós é da Roça Bebê, foi aonde eu conheci os pais. Quando eu conheci os pais, que eram pessoas humildes, pessoas simples, da roça, um pessoal de sítio, tinha um pouco do sotaque da Ana, aquela coisa gostosa, mas por trás eram outras pessoas. Aí veio várias músicas, veio a Chama, As Meninas da Pecuária, o Remix, Juliette Chapelão, enfim, são várias músicas que vieram. Todas essas músicas, pessoal, tinha videoclipe, tinha que fazer impulsionamento das músicas, e tudo isso aí, o Rodolfo pedindo pra mim, ele ligava, pedia os valores, passava pra mim e falava, precisa pagar as meninas, precisa pagar isso, precisa pagar aquilo, e eu mandava o dinheiro pra ele, tá? Eu tenho todos os comprovantes, eu tenho todos os áudios, ele pedindo dinheiro pra mim. Conforme estava no contrato, que ele ia solicitar, então ele solicitava, eu pagava. Solicitava, eu pagava. Na quinta-feira, eu não vou nem falar nada, eu vou esperar ficar pronto pra você ver o que virou aquilo. E o clipe do Lucas na segunda deu tudo bem também, só passar muito frio. Eu tô aqui fazendo o fechamento, tá? Dos 2 clipes. Já te passo aí o valor dos 2 clipes, beleza? O que elas cobraram e tal, eu já queria meio que já deixar isso, pelo menos já deixar isso certo, entendeu? E o hotel, né? Que o hotel eu já vou no domingo lá acertar e já deixar tudo pago, entendeu? Aí eu vou te passar aqui. Irmãozinho, deixa eu te falar, ó. Vou te encaminhar aqui um boleto daquele semanal que a gente faz do YouTube. Você lembra que eu tinha falado pra você, né? E o rapaz atrasou, tinha que ter mandado já esse trem pra nós, ele mandou agora só. Pra finalizar, que foi a música mais importante, foi a Pipoco. Essa música levou a Ana nacionalmente, até em outros países nós atingimos o top 1, como Portugal e outros. Essa música foi uma explosão. Foi uma música que ficou 3 meses no top 1. Para quem conhece, para quem entende de Spotify, sabe que não é fácil, é difícil uma música permanecer ali. O Rafael e o Rodolfo não tinham conhecimento nenhum, eles não tinham acesso a outros artistas. Ninguém conhecia, nem a Ana, nem Rodolfo e nem Rafael. Deles pedindo para mim se eu tenho um conhecimento, se eu consigo colocar. O que eu fiz? Entrei em contato com o pai da Melody. Quando eu entrei em contato com ele, que eu apresentei a música, ele falou, não vou fazer. Você sabe que eu só gravei porque foi um pedido seu. Primeiro que não tinha nada a ver com a gente. Segundo, eu cobrei pra gravar. Pra primeira vez que você me falou, eu falei, olha, eu cobro Consegui acertar com ele, comprei aéreo pra eles, levei eles pra Londrina, depois levei pra São Paulo de volta.
Fiz todo esse investimento, mas o maior investimento além do valor foi meu network, uma carta na manga que eu tinha para me usar, e usou. E deu certo, Porque a Melody na época, ela tinha 11 milhões de seguidores. A Ana tinha 100 mil, só essa diferença. Agora você imagina você fazer uma música com uma pessoa famosa. Então eu acho que isso somou muito na carreira da Ana. Além das músicas, pessoal, tem assessoria de imprensa. Eu coloquei uma pessoa exclusiva ali, Ana. Primeiro programa de TV da Ana, quem levou fomos nós. Primeira rádio, quem fez, fomos nós. Primeira matéria que saiu da Ana em página, fomos nós. Primeira revista que saiu matéria da Ana, fomos nós. Então não vem falar que eu não fiz nada. Michele, você sabe o que eu fiz. Um dia numa conversa, Michele, você falou pra mim, essas 2 músicas só aconteceu por causa de você. Você falou isso pra mim, que foi a Pipoco e a Boiadeira Remix. Mas não tem problema. O que eu quero hoje é o meu dinheiro. É a minha parte. Só isso. Não quero a parte de vocês. Não quero o dinheiro de ninguém. Eu quero o meu dinheiro, que eu tenho direito. E os registros das músicas, que vocês já fizeram todos os saques lá, já tiraram esse dinheiro de lá, não passaram a minha parte. Então eu quero o meu valor. Só isso. O que é de direito, o que está no contrato. Além dos investimentos, a minha preocupação com a Ana, eu era a única pessoa, eu e a mãe, que tinha essa preocupação com a Ana dentro do projeto. Porque o restante só queria dinheiro. Era só dinheiro, sabe? Estavam todo mundo assim querendo dinheiro, né? Quando a Ana começou a fazer o show, primeiro show da Ana, ninguém conhecia a Ana. O que eu fiz? Coloquei o DJ Lucas Beat para fazer o show, para poder puxar convite, para poder vender ingresso, que precisa ter uma pessoa. E esse show foi no Paraguai. A minha preocupação com a Ana, eu levei minha família, levei filhos, levei amigos. E quando chegou lá no show da Ana, os empresários estavam lá em cima do palco. E eu preocupado da reação do público. Se ela tivesse aquele dia, primeiro show, se ela entrasse e fosse negada, como eu já vi acontecer em muitos shows com outros artistas, às vezes vira as costas, ninguém liga, ninguém tá nem olhando pra ela, não ia ser legal. Como eu tinha a Ana como filha, o que eu fiz? Chamei a mãe, falei, Michele, vamos descer ali embaixo. Na hora que ela começar a cantar, vamos estar ali junto com ela ali na frente, porque as pessoas não sabiam quem que eu era, quem que eram as pessoas que estavam ali. Vamos vibrar ali na frente e vamos dar o celular pra ela, para as pessoas verem a gente dando o celular e começar a dar o celular também, porque o brasileiro é assim, né? Vê uma fila e entra atrás. Deu o celular, todo mundo quer dar o celular. Falei, vamos fazer isso primeiro, pra Ana sentir aquele contato com o público. Então isso eu tenho esse registro. Eu falo isso hoje com o maior orgulho, né? Porque ela estava muito nervosa no dia do primeiro show. E outra coisa, assim, como que era o meu relacionamento com a Ana? A Ana não era conhecida. Eu levava a Ana nos eventos. Eu usava a ferramenta que eu tinha era Lucas Beat. Então Lucas Beat foi convidado pela Virgínia no aniversário. Lucas Beat foi convidada pela VTube. Lucas Beat foi convidada pela Camila. O que acontecia? Eu levava a Ana junto, mas para ela ir quebrando, porque vocês conhecem a Ana Castela. Mas a Ana Castela que eu conheci era muito vergonhosa, muito tímida, né? E foi difícil a gente ir quebrando isso aí, né? Eu tenho áudios da Ana falando comigo. Eu não tenho uma briga com a Ana, não tenho uma discussão com a Ana. Ô, Gessner, lembra bem assim, que quando você sempre levava eu lá nas festas, eu ficava com vergonha assim, né? Tipo, tirando foto, e eu sempre ficava sozinha porque ninguém nunca me conhecia. Você não tá entendendo agora. Agora o TikTok tá tudo me mandando mensagem, falando assim que ouviu minha música e que quando eu for pra São Paulo é pra avisar, porque quer gravar vídeo. Você acredita? Você acredita? Então todo o meu cuidado com a Ana. A mãe não tinha acesso. Eu conversava com a mãe às vezes, uma conversa paralela, porque eu via o que estava acontecendo. Eu passava para a mãe porque eu não tinha força para falar, porque eles não deixavam eu falar. Eles não aceitavam falar, porque eu era um investidor, eu não podia fazer mais nada. Chegou no momento que aí eu não precisava fazer mais nada. Você é investidor. Chegou no momento que a Ana dobra, 2 shows num dia, no outro dia show, no outro dia show, no outro dia show. A Ana chegou numa situação que ela não conseguia mais cantar. E eu mandei pra mãe. E graças a Deus que a mãe respondeu e veio pra cima. A Ana tinha quase 30 shows em 30 dias, num mês. Então essa era a minha preocupação. Eu mandei a mensagem pra mãe e falei, olha, não, o dinheiro é bom, mas não é tudo. Outra coisa, eu não ia em todos os shows, mas alguns shows eu ia. Cheguei num show, numa cidade que ela estava fazendo, Três Lagoas, isso mesmo. Painel de LED não funcionava, placa de vídeo não estava funcionando,
Poxa, chamei o pessoal da equipe, que era o Chico, que era o responsável, conversei com ele, não, é isso. Entrei em contato com a mãe, falei pra mãe, olha, tá chegando o show de Barretos, como que vai ser a apresentação da Ana lá? Ninguém tá preocupado com o cenário, ninguém tá preocupado com a apresentação, com o balé, com nada. Só estão preocupados com o dinheiro que tá entrando. Só isso. Todo mundo segue. Prepara o cenário da Ana. Quero ver quem é que vai passar por cima de mim. Quero ver quem é que vai brigar comigo. Entendeu? Brigou comigo, eu tiro a Ana, filho. Tiro a Ana e não tô nem aí. Aí nós tomamos a providência. Eu mandei fazer o vídeo para passar em painel e é o que foi usado em Barretos. O primeiro show da Ana em Barretos, que eu estava lá. Foi lá que nós recebemos as placas. Eu tenho um vídeo, eu vou mostrar para vocês. Eu no palco. Que isso que é o gostoso. Você acreditar, você ir junto, você corre a corrida, você ganha a corrida, você não pode subir para receber o prêmio. Nesse caso foi o último lugar que eu subi e recebi a placa junto com a Ana. Então é muito gostoso isso aí. Você acreditar numa artista, você sonhar junto com a artista, abraçar todos os problemas que a gente abraçou e na hora do resultado você subir lá e dá tudo certo. Quando que eu percebi que a coisa começou a mudar? Por quê? Estavam chamando a Ana para receber prêmio, por exemplo, Multishow. Ela foi receber um prêmio no Multishow. O que aconteceu? Eu falei, olha pessoal, quero ir. Não pode ir, meu companheiro, porque só tem 2 convites, então só vai o pai e fulano. Aí eu pego a foto, tá lá. Fulano, ciclano, o cachorro, o gato do vizinho, tá todo mundo lá. Tá todo mundo lá. E eu não podia ir. Mas na hora de investir, opa, cadê o investidor? Aquele cara que a gente conheceu naquele videoclipe. Pessoal, todo mundo de sapatinho, de sandalinha, humilde. Tá todo mundo ali, todo mundo era humilde, simples. Cadê? Agora não. Minha cadeira tava na mesa. Arroz, feijão, minha cadeira tava na mesa. Agora vamos comer um camarão. É todo mundo junto. Todo mundo trabalhou. Todo mundo que acreditou. Só um que colocou dinheiro. Vamos chamar todo mundo e vamos comer. Não, mas na hora que eu cheguei lá, minha cadeira não tava lá. A cadeira que era pra mim comer o camarão. As pessoas perguntam pra mim assim, nossa, eles pararam de pagar você? Como é que foi? Como que aconteceu isso? Eu vou contar pra vocês, porque isso eu não contei nem na Record, eu não contei nem no podcast que teve, mas eu vou contar pra vocês como que aconteceu isso. Prestação de conta nunca teve prestação de conta. Tinha uma planilha, não tinha nota fiscal, não tinha nada, não tinha contrato, não tinha nada, só uma planilha. Gastou tanto, recebeu tanto, e eu acreditando nessas pessoas. Então eu não exigia. Mas num determinado dia, eu estava em Arapongas no show da Ana. Tava eu, Marcos Mioto, já estava na agenda dela, Borginhos, que vende ela, o pai junto. O Borginhos chegou e falou pra mim assim, pra nós, né, que tava todo mundo junto. Olha, tem um show da Luísa Souza que caiu em Araçatuba. E esse show, 200 mil reais eles pagam. E isso assim, era daqui, tipo, na próxima semana o show. Eu falei, tudo bem, a Ana vai ter que fazer uma dobra. E o que acontece? Ela foi, fez o show, nós determinamos o valor ali, que era um valor de 200 mil do show dela, que era uma dobra. O pai ainda questionou, ali eu conheci um pouquinho do pai, ele questionou que ele queria 10% a mais. Ainda eu concordei também, todo mundo concordou. Além dos 30%, ele queria mais 10%, então ele ia ficar com 40%. Mas até aí tudo bem, né? Todo mundo concordou. E logo depois já era a prestação de conta. Veio na planilha, Araçatuba, show de Araçatuba, 150 mil. Aí eu achei estranho. Eu liguei, pra mim não questionar isso com o Rodolfo, eu liguei pro pai e perguntei pro pai, que era o Rodrigo. Rodrigo, qual foi o valor combinado lá? Não foi 200? Ele falou, foi 200. Eu falei, tá, mas é porque na planilha aqui tá 150. O que ele falou? Não, pode deixar que eu vou pedir o contrato para o Rodolfo. Ele pediu o contrato para o Rodolfo e ele me mandou o contrato. Eu tenho o contrato que ele me mandou. Vocês vão ver a vergonha que é o contrato que ele mandou para mim. O contrato não tem assinatura, o contrato só tá lá um valor, 150 mil. Não tem contratante, não tem o contratado. Ninguém assinou o contrato. E aí mandaram esse contrato. O Rodrigo, o pai, mandou o contrato pra mim, dá uma olhada. Aí eu falei, não, tá errado. E eu nunca questionei nada. Falei, vamos marcar uma reunião pra gente conversar. Porque eu tinha contato em Araçatuba. E eu sabia quanto que era o show, quanto que foi o show lá. Chamei o pai, falei, vamos conversar. Nessa reunião,
que foi marcada, que foi num show em Presidente Venceslau. Falei, vamos aproveitar e a gente já conversa. O pai não apareceu, só apareceu o Rodolfo. Mas tudo bem, eu não entendi nada, tal, né? Falei, deixa pra lá. Fomos pro show e a minha família ficou assistindo o show e eu entrei no camarim. Tinha visto um pouco só do show, entrei no camarim. O Rodolfo estava dentro do camarim. Quando eu entrei, tinha 2 pessoas com ele. Visivelmente dava pra ver que essas pessoas estavam armadas. Não sei o que era, se era segurança, se era polícia, o que era, não sei. E ele bebendo, né, bastante, tava bebendo, um copo atrás do outro, tal. E eu, ingênuo, aí o segurança foi e fechou a porta do camarim. Segurança ou jagunço, eu não sei o que era. E nisso, o Rodolfo veio conversar comigo e falou assim pra mim, você está fora do projeto. Eu falei, mas qual o motivo? Ele não tem um motivo, você está fora. Começou a insinuar, mexendo na cinta, né, tava ajeitando alguma coisa, mas eu tava tão tranquilo nesse dia que nem passou nada pela minha cabeça. Isso eu só fui refletir depois, no outro dia. Aí ele falou, ele tava alterado. Eu mesmo falei pra ele, Rodolfo, você tá alterado, depois a gente conversa. Aí quando eu fui sair ainda, pode isso confirmar com ele, ainda peguei, dei um abraço nele, eu resolvi ir embora do local pra evitar qualquer tipo de problema. E uma coisa que chamou a atenção, que ele falou pra mim é o seguinte, se você quiser procurar seus direitos, você procura, mas saiba que em Londrina nós temos muita força. Quem manda em Londrina somos nós. Mas eu não entendi. Depois eu até vi Borginhos fazendo um vídeo. Vocês estão achando que chegar aqui em Londrina Agroplay é fácil? Que não, vê. Lado direito tem. E lado esquerdo também tem a máquina. Mostrando que lá onde eles estão tem segurança, armado, que as pessoas ficam armadas e tal, sabe? Mas eu achei isso tudo uma bobeira, né? Pra mim não passa de uma bobeira. Mas a única coisa que eu achei estranho foi com relação quando ele falou sobre Londrina, tá? Isso aí me chamou a atenção. Depois do caso, que foi quando a gente descobriu que o advogado deles era irmão do juiz que estava cuidando do caso. O criminal, não vou falar, porque o criminal está correndo sobre segredo de justiça. Eles já insistiram várias vezes, e é a terceira vez que eles fazem um pedido para o processo criminal que está correndo pelo DEIC de São Paulo e para Londrina. Achei um pouco estranho também isso aí, mas eu acredito muito na justiça, né? E eu acho que não tenho o porquê. Eu só achei estranho, mas eu não estou preocupado com isso. Tem um outro assunto que me incomodou bastante, né? Até as pessoas me perguntavam, tal, trabalho com artista, então vocês sabem que quem trabalha com artista, todo momento estão ligando artista de outra cidade, do sertanejo, do funk, enfim. Quando aconteceu esse lance com a Ana, eu peguei uma dupla lá do Sul, trabalhei 6 meses com a dupla e como tinha essa coisa da Ana na minha cabeça, acontecendo isso aí, eu não consegui fazer o que eu tinha que fazer pela dupla. Então eu deixei a desejar. Mas aconteceu uma coisa muito estranha, que a dupla ela era de Porto Alegre. E aí eles mandaram uma notificação pra mim e tal, que não estava contente com o meu trabalho e que queria sair. E realmente, eu com todo esse problema não consegui me desligar de Ana Castela e dar a atenção devida que eu tinha que dar pra dupla. Só que o que me chamou a atenção, de Porto Alegre até Londrina, é longe. E você sair de Porto Alegre para você procurar um advogado em Londrina, eu achei um pouco estranho. E quando eu vi o nome da notificação que chegou para mim, que o advogado que estava orientando eles era o mesmo advogado da Ana Castela. Aí eu falo para vocês, será que isso não é perseguição? Ou é coincidência? O que vocês acham? Outra coisa que me incomodou também, mas isso eu estava... Então, além dessa dupla, eu tinha também uma cantora, né? Essa cantora ela era de Maringá e comecei a fazer um trabalho com ela. Fiz um contrato com ela, ela chegou em mim e falou, olha, eu tô tendo muita dificuldade dentro de Londrina para mim trabalhar, para mim poder compor música, fazer, enfim. Ela não conseguia porque as portas não se fechavam para ela, que a Agroplay fechava as portas para elas em todos os lugares que ela poderia até estar cantando. Então, o que acontece? Perseguição novamente. Eu fiz o cancelamento do contrato com ela. Uma pessoa maravilhosa, espero que dê tudo certo para ela. Sem falar dos pais dela também, um pessoal muito bacana. E mais uma cantora que foi embora por perseguição também do que aconteceu. E além disso aí, teve uma outra dupla também, né, que eu peguei, comecei a trabalhar, fiz um repertório bacana com esse pessoal, soltamos uma música. Coincidência também, essa dupla foi para Londrina
convidada pela mãe do Luan Pereira. Não sei se isso é perseguição ou foi coincidência também. Então o que eu achei melhor? Parar de trabalhar, e realmente eu só fiquei com os artistas que eu já estão comigo antes da Ana. Então vou ficar quieto até isso acabar para me ver se eu consigo depois voltar a trabalhar. Acredito que não volto mais, né? Acredito que não, com artista mais. Mas isso é o que eu sofri aí, tô sofrendo de perseguição dessas pessoas aí. Então, além de todos os artistas, né, que aconteceu com esses 3 artistas, teve uma situação também com o DJ Lucas Beat, que nós tínhamos show no Sul, que era um evento que chama Universo Alegria, e aconteceu que o Lucas Beat estava na mesma grade da Ana. Soltaram o fly, né, com o Lucas, a Ana junto e tal, e acho que anunciou, o pessoal viu, quando viram, pediram para tirar o Lucas Beat desse evento. Aí eu não entendi, entrei em contato com o pessoal do Universo, eles mandaram a mensagem, eu até tenho aqui a mensagem. Os caras mandaram tirar toda a arte, a culpa não é nossa, não é da Stage, a culpa é da Ana Castela e do Lucas Beat, que obrigado, e tem essa rusga. Não tem o que fazer. Manda se entender com a Ana Castela, que por causa dela o Lucas saiu do Universo. Quando eu questionei o pessoal do Universo Alegria, que eles mandaram o áudio, eu também questionei a Ana, né? Porque eu queria saber por que ela estava fazendo isso, né? Porque eu achei uma sacanagem e uma ingratidão da parte dela, né? Da equipe dela, né? De quem... E ela me respondeu, quando eu questionei ela me respondeu isso. Beleza, Jéssica. Falei aqui pro pessoal, mas eu não... Tem nada a ver com essas coisas não, pelo amor de Deus. Eu nunca falei que eu não quero tocar com tal pessoa. Aliás, gosto demais do Lucas. Tô escutando as músicas, sempre escuto as músicas, pelo amor de Deus. Nunca fui uma pessoa ruim, não tô aqui pra prejudicar ninguém. E nunca vou ser. Com relação a um resumo, né? Que as pessoas até perguntam aqui pra mim. Eu não uso a minha rede social, eu não sou de postar nada. Com tudo isso acontecendo, as pessoas perguntam se a gente já teve algum acordo, já tentou resolver isso aí. O Rodolfo, ele teve com o meu advogado, se eu não me engano, de 3 a 4 vezes com o meu advogado. Mas toda situação, o que a gente quer? Sempre uma prestação de conta. Porque como é que nós vamos levantar um número se não tem a prestação de conta? Nós temos algumas informações que foi levantada pela justiça, então a gente consegue hoje ter uma noção do que está entrando, fora as coisas que a gente não sabe. Por isso que nós chegamos num valor de 150 a 200 milhões, que é o contrato. O cálculo que foi feito é do início até hoje e o que falta ainda. E o valor eixo da Ana hoje que foi levantado foi 1 bi, então seria 200 milhões. Então, só respondendo a pergunta, conseguimos chegar em algum acordo? Não, porque não existe uma prestação de conta. E o que a gente está pedindo, que eu estou pedindo já faz 2 anos para a Justiça, é só uma prestação de conta. Eu não estava pedindo valores, eu não estava pedindo um quebra de contrato, é só a prestação de conta, que eu tenho direito, que está no meu contrato. O que mais me marcou nessa história foi a traição, a ganância das pessoas. Como as pessoas mudam. Tem um ditado, né? Dê poder para você saber quem que é a pessoa. E foi isso que aconteceu. Aquela pessoa, todos esses áudios que o Rodolfo mandou para mim, meu amigo, meu companheiro, foi na minha casa, como eu fui na casa dele também, me tratava super bem, como tratei ele super bem na minha casa, meu amigo, meu companheiro, tudo isso acabou por pura ganância, só ganância e traição. Então isso é o que ficou marcado para mim. Qual foi o impacto financeiro com esse golpe que eles me deram? Realmente, você está recebendo, o último valor que eu recebi foi 215 mil. No próximo mês, eu ia chegar próximo, a minha parte, a 1 milhão já. Que eram os contratos mais altos que já iam começar a entrar, porque os contratos de pandemia a gente tinha terminado de cumprir. Então, o que causou isso aí financeiramente? Não foi fácil porque, como eu falei para vocês, a gente estava saindo de uma pandemia, você ser cortado. Inclusive, o mês que eu ia receber era naquela semana que eles já me cortaram o valor que eu tinha para receber. Mas, além do dinheiro, que foi um impacto financeiro, o que mais me magoou, o que mais me machucou foi psicologicamente. Isso sim, eu passei por muita dificuldade. Tomo remédio até hoje. Tentei esquecer Ana Castela, porque você ligava a TV, Ana Castela. Jornal, Ana Castela. Ia no celular, Ana Castela. Saía para viajar, Ana Castela no outdoor. Todo lugar, Ana Castela. Então, não tinha como. Então, isso ficou na minha cabeça. Mexeu muito comigo, com o meu emocional.
com a minha família, porque a Ana convivia dentro da minha casa. Aonde eu levava a Ana, meus filhos juntos. Então tinha esse relacionamento. A Ana veio tocar na minha cidade e eu não pude ir no show. E nem meus filhos, que era tudo amigo dela. A gente não podia ir. Então olha só, a pessoa que acreditou, que investiu, a gente não podia ir no show. Então isso foi o que mais me magoou. Posso receber 100, posso receber 200, posso receber 300 milhões. Isso não vai apagar o que vocês fizeram comigo. Vai amenizar. Porque eu quero o máximo possível que é meu. Da minha parte eu queria receber 100%. Espero que a justiça, que eu receba o meu 100% que eu tenho direito. Por que que eu quero? Porque foi por causa desse dinheiro que vocês fizeram tudo isso. Foi por ganância. Só isso. Não tem outra explicação. Vocês não têm motivo de ter me afastado do projeto. Vocês não têm motivo. Todos os grupos que eu estou, não tem uma briga, não tem uma discussão, não tem nada. Vocês não têm motivo de vocês ter feito isso comigo. O que eu espero? As pessoas perguntam, mas por que que você trouxe essa história agora? Porque eu vi que se eu ficar calado, estão tentando calar, eu sei o que vai acontecer. O que eu espero? Eu espero que isso chegue no judiciário. Eu espero justiça, que a justiça seja feita. Porque quando a gente assinou o contrato, foi tudo numa boa. A gente estava no meio de festas, as coisas acontecendo, só coisas boas, né? Ninguém colocou arma. Eu não levei segurança, eu não levei guarda-costa para assinar o contrato. Eu não levei. Só que para me tirar do contrato, levaram. Então eu acredito na justiça. Eu quero que a justiça seja feita. Só isso. Eu quero a minha parte. Depois, Ana, você vai continuar recebendo. Você é nova. Você está com 21 anos. Meu contrato vence daqui 2 anos, acaba. Me paga o que é meu. E depois você vai ficar com 50% para você. E aí, sabe, você vai ter muitos bois, muitas casas que você vai comprar. Mas aí é com o seu dinheiro, não com o meu. Eu vou falar com a Ana Flávia agora. Ana Castela não, porque Ana Castela é empresa. Então eu gostaria de falar com a Ana Flávia agora. Essa mensagem que eu vou deixar para você. As pessoas que estão em sua volta mudaram. Todo mundo mudou. O seu comportamento, o jeito que você se expressa no palco. Eu consigo enxergar a Ana Flávia ainda. A menina, cuidei como filha, as preocupações que eu tinha como filha com você sabe disso. O que eu gostaria de pedir para você? Hoje, não é aquela menina de 17 anos. Então, você sabe o que você pode, o que você não pode, você já é maior. Então eu peço para você, Ana, vamos acabar com isso. Vamos sentar, nós vamos ter uma audiência, né? Vamos acabar com isso. Olha bem o que eu fiz para você. Talvez você não tinha conhecimento, porque talvez as pessoas escondiam de você tudo que eu fazia por você. Mas tudo que eu estou falando aqui, Ana, eu tenho documento, tenho prova, tenho contrato, tenho mensagem, tenho vídeo. Então, assim, do fundo do meu coração, eu, por mais que as pessoas mandam mensagem, que você sabe de tudo, que você faz parte, né? Eu não acredito. Talvez eu vou quebrar a cara de novo, mas eu não acredito. E eu prefiro não acreditar que tudo aquilo que a gente passou junto, eu e você, com a minha família, que você estaria sendo falsa. Eu não acredito nisso, de verdade. Não espero nada, tá? De Rodolfo, de Rafael, porque eu acreditava nessas pessoas e no fim estavam todo mundo junto no mesmo barco. Então essas pessoas não, mas você, né, como você é parte do contrato, você é a principal, eu gostaria que você interferisse nisso aí. De tudo que aconteceu com nós, de tudo que você já passou com a Hortência, um absurdo abrir uma ação com a Hortência, que a Hortência nunca fez nada por você. Você viu tanto de vídeo, você dormia na casa da Hortência. Então não vou nem incumpridar isso aí, porque é um absurdo e até hoje você fala com a Hortência. E é uma pessoa que te ajudou muito, você sabe disso. Quando você não era conhecida, a Hortência acreditou em você também. Como o Michel, como o pessoal que estava junto comigo ali para te ajudar. Todo mundo acreditou em você. Michel viajou com você de ônibus, vários shows seus ele acompanhou. Todo mundo tem a sua parte dentro do projeto, do sonho que virou realidade, que é você hoje. Então eu peço para você, com muito carinho, vamos colocar
um basta nisso aí. Porque o prejudicado nisso aí sou eu e quem vai ser prejudicado também é você. Porque as outras pessoas só querem o dinheiro, tá bom? Ana, como você disse aqui na mensagem, eu falei pra você, na verdade eu que mandei a mensagem pra você, falando pra você que a gente ia ter uma discussão de contrato, né? E que eu não gostaria, mas nós íamos ter essa briga, né? Na justiça e tal. Você respondeu assim pra mim: olha, Jéssica, eu não sei nada desse treco de contrato. Você sabe que isso não é comigo. Mas saiba de uma coisa: eu te amo. Foi isso que você falou pra mim. E é isso que me sustenta, Ana, até hoje, sabe? A esperança. Porque eu falo pra você, não é o dinheiro. O dinheiro faz parte porque a gente tem um contrato, tem um negócio. Mas o que mais me machuca é essa dor que eu tenho da traição. Da mesma forma, Ana, que você falou pra mim, os últimos áudios seu, que você me amava, eu também amo você e espero que isso tenha um fim bacana, que a gente vai poder ainda abraçar e talvez dar risada junto, eu e você, tá? Um beijo, Ana, espero que tudo dê certo, talvez antes ou na própria audiência. Fica com Deus.